Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa quarta-feira, hein? O Timão acertou com o atacante Biel. Se liga nessas informações agora da ESPN. É uma posição que o Timão tá precisando. O Dorival tá pedindo o tempo todo pra diretoria, jogador de ataque de lado. Comenta aqui se você gostaria do jogador no Timão. Deixa o seu like, inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Corinthians, uma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vitória Leite, você tem uma missão, né? Hoje é dia 4, dia 2 de julho, 11h47. Apenas boas notícias. Pode ser ou não? Pode ser, Mari. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, pra começar com o frio que tá aqui pra esses lados de São Paulo, né? Aqui já é Guarulhos, onde fica o CT Dr. Joaquim Grava. Mas boa notícia pro corintiano, porque essa pausa tem servido pra muita coisa. Uma delas, inclusive, foi pra esvaziar o DM do Corinthians, assim como o Rafa contou que aconteceu com o Vasco, mas a gente já fala disso. Vamos falar de reforço. Isso mesmo, corintiano. Essa é a palavra da vez, reforço. Os bastidores estão trabalhando para trazer jogadores para essa continuação de temporada. A gente lembra que o Corinthians trouxe somente um jogador esse ano para o time, que foi o Fabrício Anguilleri, mas agora procura um jogador para frente, para o ataque. Tô falando do Biel, aquele Biel que jogou no Bahia, fez duas grandes temporadas pelo Bahia, saiu no ano passado com destino à Europa para jogar no Sporting, fez a temporada 24-25, agora começaria a 25-26, mas ele não teve muito espaço, foram 7 jogos, enfim, o Corinthians está em contato direto com o staff do jogador e a gente teve a informação de que o Corinthians já acertou uma base salarial com o atleta, então existe sim um acordo entre Corinthians e o jogador quer vir para o Corinthians, mas como ele pertence ao Sporting nesse momento, o Corinthians tem que se acertar com o clube português, e o clube português está pedindo 7 milhões de euros, o equivalente a 45 milhões de reais aproximadamente, ou seja, não é pouco dinheiro. O Corinthians vai ter que entender aí como fazer para convencer o Sporting nesse próximo momento, mas é fato que há sim uma negociação em curso e também há otimismo com relação a, pelo menos, vontade do jogador em querer atuar por aqui. Falando de departamento médico, como eu disse, né, o Corinthians conseguiu esvaziar o departamento médico nesse tempo de pausa para o Mundial. Hoje treina em 2 períodos e 2 jogadores que a gente sempre vai destacar para o corintiano que estão voltando aí fisicamente, Rodrigo Garro, que já voltou a atuar antes mesmo da pausa, mas que teve uma tendinopatia patelar no joelho direito e que por isso ainda não estava 100%, utilizou essa pausa também para tentar voltar para a temporada em 100% fisicamente. Falando do Yuri Alberto, existe uma expectativa altíssima de que o jogador volte a atuar em campo pelo menos no próximo mês. A gente lembra que ele teve uma lesão de uma fratura na coluna, uma lesão difícil de conseguir ter retorno, mas o Corinthians também disse que conseguiu diminuir em torno de 30% a 40% o tempo de recuperação do jogador. Mari, se não tem mais notícia boa do que essa, eu realmente não sei o que o corintiano espera. Um beijo pra você. Missão dada é missão cumprida, Vicky. Pascal, Crica. Mas, ô Rafa, uma pergunta aí. Oi. Mas, ô Rafa, ó, pra você, cara, essa pausa que aconteceu no futebol brasileiro por causa da Copa do Mundo de Clubes, pra você vai ser benéfica pro Timão ou você acha que isso aí vai acabar atrapalhando o time? Não, foi ótimo, vem ótimo momento, né, que a gente tá passando um momento bem complicado dentro e fora de campo, então essa pausa foi ótimo pra gente, até por recuperação de jogadores aí, Yuri Alberto, o Ranielli, apesar dos pesares aí, mas prefiro o Ranielli com uma perna do que o Maicon jogando. Então foi ótimo pra gente, né? Recuperou os jogadores, deu uma baixada na poeira aí por enquanto. E agora, quando a gente retomar, é esperar o nosso amigo Dorival ter consertado esse time, né? Então, cara, porque agora no retorno, o Dorival ele tem obrigação, né? Mas não é nem tipo aquele negócio, vamos dar tempo pro Dorival. Ele é obrigado a mostrar algo mais decente do que ele vinha mostrando. O Dorival, pra mim, até então, ele já precisava começar a ser cobrado por um trabalho melhor, e aquele discursinho de tipo, tô conhecendo o elenco, tô testando os jogadores, já não colava mais. O Dorival tava fazendo algumas adaptações que tava prejudicando demais o time do Corinthians, cara. Por exemplo, tirar o Carrídio, da onde ele joga, ali de segundo volante, pra colocar ele de ponta, tava matando o cara. Ele tava criando alguns cenários dentro do próprio time mesmo ali, que tava comprometendo demais, e o Corinthians não tava conseguindo produzir. Então agora com o retorno de jogadores que estavam lesionados. Oi? O Ranielli de falso 9 ali, pelo amor de Deus, né, cara? O Ranielli pisando na área, não dá, cara. Não, cara, o Dorival estava pisando na área. O Ranielli não tem esse cacoete, pô.
Não, que o Ranieri, o Portuga, de vez em quando, ele tinha essa característica de tentar fazer o que o Paulinho fazia, sabe? O Paulinho que jogava no Corinthians, que ele aparecia de frente, né? como fator surpresa, assim. Ele aparecia de vez em quando como fator surpresa pra tentar finalizar. Mas o Ranieri não é um grande finalizador. Diferente do Martínez, cara. O Martínez, de vez em quando, ele dá umas burdoadas lá que ele pega bem na bola. Mas eu vou te falar, Rafa, pra mim o Dorival, ele tem sim potencial, já provou isso no Flamengo, provou isso no São Paulo, e eu acredito que no Corinthians, com esse time, mesmo limitado que ele tem na mão, não tô falando de elenco, tô falando de time, de 1 a 11, é um time competitivo. Ele só não vai ter o Yuri, né, pra mano? cima. Ele só não vai ter Mas o Yuri, né? O Yuri, o RG, ele já tá voltando também, porque o próprio departamento médico do Corinthians não colocou uma data pro retorno dele, mas já disse que espera que ele tenha uma evolução rápida do quadro e que a evolução dele tava surpreendendo. Então é um cara que se cuida, o Yuri Alberto é um cara aí que também não tem muitos problemas físicos, a tendência é que ele volte mesmo antes do esperado. Talvez não na primeira rodada, nem na segunda, mas eu acho que possivelmente até o clássico contra o São Paulo, que já deve acontecer na terceira rodada aí do retorno do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Yuri Alberto já possa estar talvez apto pelo menos a ficar no banco. Eu tô acreditando nisso. Mas, ô Rafa, pensando agora aí em Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians abdicou da Copa Sul-Americana, o Corinthians ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão. Abdicou. Pensando nessas duas competições aí. Abdicou. O Corinthians praticamente fez um esforço enorme pra não continuar. Mas é fato, basta vocês verem. Expurgado do bagulho, cara. Não, por Portugal. incapacidade técnica. Óbvio que não. O Corinthians cansou. O Corinthians cansou em fase de grupos. O Corinthians cansou em fase de grupos de colocar time em reserva. Eu desci o cacete. Assume pra mim e fala, é um meu absurdo. time é grotesco, perdeu em campo. Não, pelo contrário. O Corinthians ele perdeu, Sombra, mas ele não fez esforço nenhum pra continuar na Sul-Americana. O que pra mim foi uma burrice sem tamanho. Eu cansei de criticar, cara, porque na boa... Americana, viu, mano? Mas, ô Rafa, na boa, cara, era o campeonato mais fácil que o Corinthians já pode disputar. Você acha que o Corinthians em 38 rodadas ele pega o Campeonato Brasileiro? Mas lógico que não. A nossa Copa do Brasil. maior é o quê? É permanecer na Série A. Nossa realidade hoje é essa, né? Tentar beliscar uma vaguinha na Libertadores ali, talvez. Ô, Rafa, você e o Mano, que são os caras conscientes, eu abri aqui o aplicativo. Vamos lá, mano. Voltando dia 13/7. Você pareceu agora o Antônio Fagundes. Abre aqui, ó. Agora, vamos abrir aqui o aplicativo, Bimo. É o seguinte. Ô, mano. Corinthians e Bragantino em casa. O que acontece nesse jogo aí, Maurício? Vai. Então, Portugal, se você for levar no pé da letra, eu vou falar o Corinthians é favorito. Mas precisa ver como é que vai voltar, cara. O Corinthians é uma grande incógnita. Mas o Braga Corinthians terminou... ele não tava jogando fino da bola. O Braga terminou antes em quarto. da parada. Lá em cima o Braga, Não, né? mas... Então, terminou em quarto e jogando mal. O Bragantino tomou um amasso dentro de casa. Foi do Bahia que o Bragantino tomou uns 3? Foi, Bahia. O que você Mas acha, tomou Rafa? um amasso, 3 ou 4. O que você acha, Eu acho Rafa? que o Corinthians ganha. Não dá pra saber, o Portugal. Infelizmente não dá, né? Que a gente tá voltando agora. Então... Tem que ver o que o nosso amigo vai querer fazer, se ele vai continuar inventando, se ele vai fazer o feijão com arroz. Mas só pra vocês verem aqui... E vou falar, viu, Portugal, esse Cleiton, esse tal de Cleiton, goleiro do Bragantino, é ruim. Esse cara contra o Corinthians, ele vira o Gordon Banks, cara. Mas ele é ruim. Ô, mano, esse cara vira o Gordon Banks. Vocês não querem opinar, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó. O Corinthians volta contra o Bragantino, em casa. Aí depois ele vai ao Ceará... jogar com o Ceará, depois ele tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi, depois ele cata o Cruzeiro em casa, depois ele sai contra o Botafogo. Ô, mano, não é refresco não, hein? Se o Dorival não mostrar trabalho aí, é duro a tabela, hein? O Campeonato Brasileiro não tem refresco, Portuga. Mas, ô, Rafa, pra você, cara... Eu queria falar contigo. Diga. Essa treta mais política, assim, do Coringão, né, que tá rolando aí hoje. Cara, hoje, infelizmente, assim, a gente tá bem abaixo do que o Corinthians deveria. O Corinthians é uma potência hoje que, se fosse bem trabalhado, o Corinthians estaria nas alturas, estaria batendo de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, estaria lá em cima, cara. Uma coisa que eu tenho, assim, comentado bastante aqui em rede social, Instagram, aí a Fiel Enzo vem, me xinga aqui, mas faz parte, né? O pessoal fica, é SAF, que SAF, cara, SAF na casa do chapéu. Não tem isso. Coringão, cara, tinha que fazer, sabe o quê? Fechar a casinha por 5 anos. Tinha que entrar um cara legal. Eu tô confiando bastante aí no Rosala. Eu tô torcendo bastante para que ele assuma aí a presidência, que ele entre nessa luta. E o principal nosso o quê? Vamos fechar a casinha 5 aninhos, cara. Vamos trocar uma ideia com a torcida, chama lá o pessoal, faz uma live lá, uma coletiva de imprensa, chama todo mundo. Fala, galerinha, vamos fechar a casinha aqui 5 aninhos? 5 anos? 5 aninhos. O que a gente vai fazer? Mas, ô, Rafa... Vamos pagar as contas, vamos montar um timinho aqui pra não ser rebaixado, entendeu? E tentar aliviar um pouco essas contas, cara. Tá
tá muito pesado. E quando o Corinthians não aliviar essas contas aqui, a gente vai continuar sendo chacota e tá difícil, cara. Mas, ô Rafa, vamos ser sinceros aqui, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao que você disse, do Rosala. Eu até perguntei pro Rosala recentemente, quando a gente tava falando a respeito do processo que envolvia o Augusto, se ele tinha intenção de ser presidente, enfim. Ele falou que não, que no grupo dele ele não é a primeira opção ali, que no momento ele não seria candidato, caso houvesse uma eleição, caso o Augusto Melo seja de fato empichado no dia 9 de agosto. Segunda coisa, cara, quando você fala, vamos sentar lá e conversar, vamos fechar a casinha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você acredita mesmo nesse monte de sem vergonha que tá lá? Você acredita mesmo? Na boa, chega lá qualquer um, senta lá na cadeira lá e pega e fala, eu vou pagar as contas desse clube, me dá 5 anos. Você tá de brincadeira. Eu olho o horizonte ali, eu não vejo nada que preste. Nada. Infelizmente, cara, o Corinthians hoje ele tá cheio de caras que realmente não deveriam estar lá. Basta pegar, mano, a dívida que o Corinthians tem. E ela não consegue realmente reduzir, porque não é interessante para ninguém que tá lá dentro reduzir essa dívida. Eles acreditam que o dinheiro é infinito e você vai pagando ali o curto prazo. Quando você toma um transfer ban, você vai lá e quita. Então, cara, na boa, o Corinthians ele não tem visão administrativa. E se tornar SAF também seria uma outra alternativa que não daria certo. O Corinthians só ia legitimar um dono que já existe dentro do Parque São Jorge, só não tá no papel. Só que se virar SAF, ele realmente vai ter os direitos ali colocados em papel timbrado ali no cartório. Então, nesse ponto, Rafa, de verdade, o Corinthians ele precisava de decência e transparência se ele quisesse virar um time grande novamente na parte administrativa. Porque administrativamente falando, o Corinthians é um pardieiro. Qualquer zona de bairro é melhor administrada que o Corinthians, cara. Infelizmente. E o Corinthians hoje ele vive... O Corinthians hoje ele vive, não vou nem dizer que ele vive. Revelar um jogador legal. Você pega aí o Flamengo e o Palmeiras, que são times que são bem administrados. Pô, todo ano os caras revelam uns jogadores da base top ali que você pega, os caras são vendidos por milhões. A gente não consegue vender ninguém, cara. O que a gente tem aí de potencial para venda hoje aí é o Bidon, que estão falando de 12 a 15 milhões. Pô, 12, 15 milhões, isso não vai ajudar em nada, cara. É dinheiro de pinga isso pro Corinthians hoje. Não tem como, cara. A gente precisava fazer uma reformulação nessa base. Hoje eu tava dando uma sapeada aqui acho que foi no canal do Kaká, lá do Catalão. Ele tava falando que o pessoal tá começando a fazer uma limpa agora lá na base, né? O Augusto tava com 87 jogadores e agora eles estão reduzindo isso para pegar alguns ali que ainda prestam. Então tinha que pegar um trabalho, fazer um trabalho legal de base para revelar jogadores bons, legais, para que pudesse ser vendido por um valor legal, um valor bom, que pudesse ajudar a gente a quitar essa questão da dívida. E até um número que ele trouxe hoje, na questão lá da Arena, parece que 160 mil torcedores, cara, fizeram a doação da campanha lá da vaquinha. 160 mil torcedores é muito baixo, hein, cara? Para 35 milhões de torcedores que tem o Corinthians. É que não tem 35 milhões, essa é a questão. Não existe esse número. Não existe esse número. Esse é número mas vai brigar com o Ibope. Não, o Ibope não diz isso. Mano, mas é a mesma coisa falar que tem 40 milhões de flamenguistas. Não tem, é tudo balela isso aí. Mas, Rafa, pra falar a verdade, cara. Minha esposa, minha mãe, que não acompanha futebol, né? Não tá nem aí, né? Mas, Rafa... número baixo. Mas 170 mil torcedores, por mais que você diga, mas tem 35 milhões, que seja 20, que seja 15, que seja 10, o torcedor, mano, e eu também fiz uma colaboração lá, mas ele não tem, cara, ele não tem de verdade a obrigação de pagar essa conta. Quem tem a obrigação de pagar essa conta é o próprio clube. E o Corinthians, ele, se fosse de maneira decente, bem administrada, e se não tivesse tanto incompetente, para não usar um outro termo, na direção do clube, o Corinthians ele seria um time autossuficiente. É que, infelizmente, o futebol ele virou um balcão de negócios há muito tempo. Há muito tempo. E o Corinthians é errado desde sempre. Porque, infelizmente, a gente tem situações nas quais a gente vê que tá tudo errado, e mesmo assim é conselheiro batendo palminha, é conselheiro aprovando contas, é conselheiro no senta e levanta a favor de quem interessa a ele, a favor de quem interessa a chapa dele. Então, cara, na boa, enquanto tiver ali pessoas dentro do clube que pensam mais nos interesses pessoais do que no do Corinthians, o Corinthians vai continuar isso, cara. E pra muita gente é importante o Corinthians nessa situação. Porque você acha que o André está triste, que o Corinthians tá em ruínas.
Você acha que pro Duílio ele tá chateado porque ele abre as páginas policiais e vê o Corinthians novamente envolvido em alguma polêmica negativa? Esses caras, eles fazem de tudo quando eles perdem o poder para tentar dinamitar a administração de quem tá lá. E isso aqui não é uma defesa do Augusto, que o Augusto também pra mim é outro Duilinho. É outro que também teve a faca e o queijo na mão e tá provando que é um baita do incompetente do cacete. Então ele que se lixe também. Mas, cara, é um absurdo. Esse cara tão grande foi uma decepção, cara. Mas eu também, cara. Porque isso aí, hein? Você vai falar mal dele, vencia o Enzo aí, começa a encher seu saco, porque ele é o salvador da pátria, né? Mas eu quero que se lixe também. Eu não ligo pra opinião no Instagram, não. Olha, eu recebi uma informação agora. A informação agora é o seguinte. Começou esse papo de Corinthians, a audiência tá descendo. O negócio tá ficando inferno, eu tô preocupado. Corinthians audiência sempre, filhão. Vamos trocar de assunto. Põe o Corinthians até quando não é notícia, ele é notícia. No ar, porque tá difícil o assunto agora, Corinthians. Fecha aí das garotas molhadas. Das garotas molhadas. Vamos tentar recuperar. Caiu tudo. Se fecha aí, tudo. Porque só tem 160 mil torcedores. Acabou tudo agora. Cara, acabou. 160 mil que pagou a vaquinha da Arena, o Comédia. 170 mil. É quem ama de fato o Corinthians, é quem ama de fato. Fala aí, ô Rafa. Você que é Rafa. um cara bem estudado em relação ao Corinthians aí e tudo mais, né? Eu tava dando uma olhada também, há um tempo atrás, aí uma entrevista que o Rosala deu em outra rádio que eu tava ouvindo. Ele tava, na época que ele ainda tava no Corinthians, né? Ele falou sobre como estava a divisão das dívidas, né? Que era 700 milhões do estádio, parece que 800 e pouco de dívidas tributárias, e o restante ali que estava na casa dos 900 milhões, que eram dívidas trabalhistas, advogados, tudo mais. Essa dívida do estádio de 700 milhões, ela já está dentro aquele valor que foi vendido para Iperafarma ou não? Você tem essa informação já está computado. Já deve estar computado, sim. Já foi. Cara, porque esse valor, a gente ninguém fala nada, ninguém divulga, tipo, tá sendo pago tanto aqui por mês. Na época lá, acho que parecia que era 15 milhões por ano que eles iriam pagar, né? Mas tá tudo resolvido, a vaquinha vai quitar tudo, tá tranquilo. É que o contrato ali, envolvia a publicidade na camiseta, mais o name rights, né? Que vergonha. Você foi a maior da história, né? Acho que a maior vergonha de um time foi isso aí, Nossa, né? mas é pior. A vergonha? A vergonha foi ter o time que não conseguiu pagar o Wesley. Você tá de brincadeira. Vergonha, isso é bem a maior vergonha, né? Da história. A torcida do Corinthians, ela colocou, pra você que não sabe, a torcida do Corinthians, ela quitou 111 boletos da Arena. Até a última vez que eu tinha visto era 111 boletos da Arena. Agora, os 110 boletos de R$1, né? O torcedor do Corinthians, ele não tinha obrigação nenhuma de ter feito o que ele fez. Então. E parabéns pra torcida. Isso. Agora, por exemplo, eu vi o negócio lá, ó. Olha lá, ó, você contribuiu, ó. Isso daí foi uma vergonha. Ó, apoiar pra contratar o Wesley. O outro aí que fez o Morumbi século XXI, que era pra cobrir o Morumtrica. Não compraram 2 telhas com a vaquinha que vocês fizeram. Não era pra cobrir nada. Peraí, velho. Você quer comparar uma coisa com a outra, velho? Invejoso. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Isso é uma vergonha, vocês não conseguiram pagar o Wesley. Velho. Aí outra. Mas não conseguiram pagar o Wesley, pra vocês verem como vocês são incompetentes, velho. Mas não dá, mano, não compara, mano. Não dá pra comparar uma coisa com a outra, né, velho? Não tem isso. É pra contratar um jogador que ruim pra cacete, que não é nem pra ter vindo também, né? Mas enfim, agora você tá maluco, né? O estádio com isso aqui não tem nada a ver, né, mano? Não, olha... O que não tem nada a ver? A torcida do Corinthians, ela arrecadou pro time 40 milhões. Tá ruim? Mais de 40 milhões. Bacana. Isso vai servir pra pagar algum emolumento, o Igor Coronado, o prêmio do coisa. Não, o dinheiro da torcida foi destinado diretamente pra Caixa Econômica Federal. Não tem nada de porra de Coronado, não, irmão. Pagou juros de julho. Já foi diretamente pra conta da Caixa, filho. Pagou os juros de janeiro a junho, mas é isso aí. Não, pelo contrário, a torcida do Corinthians ela pagou as últimas parcelas que envolvem a amortização. As primeiras parcelas envolvem juros, filhão. A torcida do Corinthians pagou juros, não. No ano que vem tá tudo certo. Influenciar negativamente dentro de campo. A pergunta que eu faço pra você agora é com relação ao próprio Augusto, cara. Pra você, nessa eleição que vai acontecer dia 9 de agosto, ele vai ser empichado de fato? Ou você acha que o associado do clube vai colocá-lo de novo no comando do time ali na presidência? Não, eu acho que já moiou, né? O Augusto, eu acredito que ele nem deva nem participar, nem entrar dentro do Parque São Jorge para participar de uma possível reviravolta, falando dessa forma, e tentar chegar de novo na cadeira de presidente do clube, cara. Eu não acredito numa situação dessa.
E acredito também que o Augusto, os caras lá vão fazer algum. Vão dar um jeito dele não assim, dele ser até expulso do clube, porque, cara, foi desastroso o negócio, mano. Então, cara, eu vou te falar que... lamentável essa passagem do Augusto Melo na presidência do Corinthians, apesar... Eu não sou sócio, eu só sou fiel torcedor. Mas a gente esperava uma mudança, né? A gente não queria renovação e transparência, não queria a turma do Andrés, do Willio e os caras que formam o grupo político, né? E a gente fez uma tentativa. Eu torci, sim, pela eleição do Augusto, só que, cara, cagada atrás de cagada, né, mano? Não dá, foi desastroso o Mas negócio. o que o teu cara. clube pode propor é esse tipo de pessoas mesmo, não tem jeito. Infelizmente, eu tenho que concordar com o tem Sombra, razão. porque é o tipo de pessoa que tá dentro do clube trabalhando, assim, pra ver o próprio umbigo, pra ver o que ele consegue e o que os familiares dele, os amigos dele vão conseguir de benefício usando o clube. É isso. Então, essa foi uma informação importante aí. O Corinthians acerta as bases salariais com o atacante Biel, né? Mano, importante agora. O difícil mesmo agora é convencer o Sport, né? Eu acho que o cenário ideal aí seria um empréstimo com opção de compra no final do empréstimo, mas não 7 milhões de euros, né? Aí ficaria muito pesado. Daria ali para uns 4 milhões de euros por uns 60% do passe, 50% que seja, mas 7 milhões de euros. Claro, tem que ver também. Imagina se o cara chega aqui nesse empréstimo aí e arrebenta também. Se for empréstimo, né? O cara vai aqui e joga bem pra caramba. Então, muitos falam aí, nossa, mas ele não jogou bem no Grêmio, ele foi reserva no Grêmio. No Bahia ele jogou muito bem, cara. Aquele jogo que a gente tomou 5-0 contra o Bahia, acho que 2022 ou 23. Cara, ele jogou pra caramba, ele destruiu o Corinthians na Neoquímica. Então, é um jogador que pode chegar pra agregar muito, é um jogador veloz, é habilidoso. Então, cara, o Corinthians tem que ver. Não pode perder essa oportunidade, claro, não vai fazer loucura também, né, pra pagar 7 milhões de euros para um jogador que a gente não sabe se vai vender. Tenta um empréstimo com opção de compra, conversa lá com o Sport de Portugal. Mano, se eu não me engano, ele chegou nesse ano lá, no ano passado, pelo menos no Transfer Market, aqui ele chegou, ó, 3/2 de 2025, então ele chegou em fevereiro lá, não ano passado. Eu também pensei que ele chegaram ano passado, cara, muito rápido, né? O cara chega no início do ano, tipo assim, 6 meses depois, 5 meses já quer sair, quer ser vendido. Eu pensei que ele tinha chegado ano passado. Então, o repórter aí errou na informação, chegou esse ano. Então, comenta aí se você gostaria do Biel no Corinthians, se você conhece o futebol dele, ou se você acompanha o futebol português, né? Então, deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!